A paz do Senhor, é com imensa alegria que estou iniciando aqui este canal para gravar áudios da ministração da Palavra de Deus. Espero que seja uma bênção para você, assim como tem sido para mim. Gênesis. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a história de José. Gênesis 45, versículo 5. Vamos ler apenas este versículo. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Queridos, a história de José é uma história linda, uma história muito fascinante, né? José era um menino, era um jovem sonhador. Mas os sonhos de José eram proféticos. E por sonhar, os seus irmãos tiveram muito ciúme. Jacó também complementa o ciúme dos irmãos de José, fazendo uma túnica de mangas diferenciada. Aquilo também tinha símbolo. E os seus irmãos passaram a o odiar, que já não era mais possível falar com eles pacificamente. Um certo dia, os seus irmãos foram apacentar o rebanho em Siquém. Jacó chamou José e disse: José, vai lá, ver como é que seus irmãos estão, ver se eles estão bem. José sai e ao longe, ao ver que José estava chegando, começam-se as murmurações. Vem lá o sonhador, ali é José, e lá vem. E planejam matar ele. José nem tinha chegado no local ainda, já estavam planejando em matá-lo. Só que, como Deus tinha projeto, Deus tinha os planos, eles não conseguiram matar José, mas o venderam. Mudaram-se os planos, porque matar Rubens tentou ainda livrar José, entregá-lo ao seu pai, mas como não estava ali no momento, não teve saída, José é vendido aos midianitas, que o vendem a Potifar, que era comandante de Faraó, da guarda, comandante da guarda oficial de Faraó. José é vendido e vem aqueles momentos que nós passamos muitas vezes, aqueles momentos que alguém nos dá a oportunidade de crescer. Assim foi Potifar para com José. Por quê? Porque Deus era com José. Tudo o que José fazia prosperava. A casa de Potifar começou tudo a prosperar, porque Deus era com José. Aonde ele colocava a mão era abençoado. E infelizmente houve uma paixão. José era muito bonito. E a mulher de Potifar o chamava todo dia: deita-te comigo. José se recusava a deitar com ela. E ela todos os dias insistentemente: deita-te comigo. E José: não, eu sou fiel. Ela estava tramando, né, contra o seu marido. E José disse: não, porque a posição reta de José, a posição de servo de Deus, veio fazer passar por muitas coisas, né? A sua postura diante de Deus, diante do seu Senhor, de obediência, de fidelidade, fez com que José passasse por outros problemas. Então, até não aguentar mais, aquela mulher queria manter aquele relacionamento de qualquer forma, de qualquer jeito, até por não aguentar. Um dia, sem testemunhas, José foi até a sua casa resolver negócios e ela viu ali uma oportunidade. Ela colocou a mão nele e as vestes de José ficaram com ela. E fora dali, com as vestes na mão, aquela mulher começa, José foge. Aquela mulher começa a gritar e não tem mais escapatória para José, né, queridos? José era apenas considerado como um escravo. Aquela mulher começa a gritar: José tentou me insultar, o hebreu que meu marido trouxe para cá tentou me insultar. Em outras palavras, se fosse hoje, né, estava dando em cima de mim. E
José vai viver um dos piores momentos da sua vida. Quando a mulher fala para Potifar, mesmo, vendo o exemplo que era José, ele vê a prova na mão da mulher e ele fica irado. Mesmo o comandante da guarda foi muito fácil enganar, né? Aquele homem, ele não quis mais nem sequer conversar com o mesmo, e a posição difícil ali, porque a posição de José era um ninguém, um escravo que Potifar ajudou a crescer, só isso, pois como mordomo. Mas agora, com a prova forjada nas mãos, a mulher de Potifar conseguiu o que ela queria. O que é que acontece? José é posto na prisão. Potifar pega José, o lança na prisão. E conjecturando aqui, a sua mulher agora dorme tranquila, porque talvez o medo, né, fez com que, ao final das contas, ela tramasse tudo isso, já que o convívio social dela era o mesmo de José, porque José era mordomo da sua casa. Então, eles tinham realmente os mesmos relacionamentos, os mesmos amigos. E ela pensou assim, afastando José daqui, eles não vão descobrir quem sou eu. Não vão descobrir. Mal sabia ela que lá na frente Deus colocaria José em posição de autoridade sobre a vida dela. Então ela dorme tranquila, o seu intuito, conseguir, agora pronto, estou livre, posso dormir em paz, posso descansar em paz. A atitude de servo de Deus é diferente. Quando nós sabemos que alguém está passando calúnia, difamação, está sofrendo por nossa causa, é capaz de perder o sono, tentar ajudar, resolver o problema, falar a verdade. Mas não, aquela mulher ali se sentia agora realizada. E como José estava, como já falei, é uma conjectura, como José estava? Um dos piores dias da vida dele, amigos que ele tinha alguns, por causa do exemplo dele, a pessoa que ele era, né? Mais tarde nós vamos ver que José era uma pessoa que ele via todo mundo, ele tinha amizade. Eu vejo isso quando ele nota a tristeza do copeiro e do padeiro. Então, José está ali arrasado. Realmente uma situação, uma calúnia, não tinha como escapar, a prova estava nas mãos, prova forjada nas mãos da mulher de Potifar. O relacionamento que ele tinha uma grande consideração por Potifar, porque ele fala isso, né? Como eu tramaria contra o meu Senhor, que me fez crescer aqui, que me fez ser mordomo dessa casa, que me confiou tudo, como eu faria isso contra ele? Ele fala isso, a Bíblia está registrado isso. Então, um relacionamento que realmente José vem de relacionamentos cortados. Mais um relacionamento cortado na sua vida, ele fica muito triste pela consideração que ele tinha a Potifar. E agora os amigos não tinham, né? Os amigos, alguém para levantar e dizer, José não é isso, José não merece isso. Não, amigos, você quer saber quem é? Se você tem um amigo, passe na prova. Se ficar alguém do seu lado, você na prova, então honre ele pro resto da sua vida, porque esse realmente é amigo. Mas naquele momento ninguém acreditaria. Quem era José? José era conhecido como escravo, né? Ali, perante os homens, José era um escravo. Mas para Deus, não. Então, há um Deus que sabe realmente quem você é. Eu sei que a calúnia veio, José, aquela aflição, aquela oração
Crente é muito fofo, né? Crente não murmura, mas passa a chorar e a clamar. Eu creio que naqueles dias José nem orou, nem conseguiu, só chorou, só chorou. Até no dia que ele teve um pouquinho, vai se recuperando as forças e ele vai dizer: Senhor, limpa meu nome. Senhor, o Senhor me conhece, eu não fiz nada. O que foi que essa mulher fez? Senhor, limpa meu nome. Mas estava ali um Deus presente na vida de José e o fez agora ser o líder da prisão. José na prisão, mas ele era o líder. Deus o deu agora a posição de carcereiro. É até nos momentos que ele vai fazendo amizade que ele nota a tristeza, como eu já falei aqui, do padeiro, do copeiro. Porque estavam tristes? Porque tiveram sonhos e não tinha quem interpretá-los. Então, e José diz: conte seus sonhos, que eu vou interpretar com a ajuda de Deus. O Senhor vai interpretar os sonhos. Eles contam e José dá a sentença ao copeiro: 3 dias será livres daqui e tal. E ao padeiro também. A verdade é que a revelação de Deus na vida de José, ele sendo amigo do padeiro, ele não poderia ocultar a revelação de Deus na vida dele. Né? O padeiro morreria em 3 dias. Seria melhor se o padeiro nem perguntasse a interpretação, porque, gente, morrer é ruim, mas saber que daqui a 3 dias você vai morrer é bem pior. Mas José, como servo de Deus, ele tinha que passar a revelação conforme Deus lhe ordenou. Então, com 3 dias, realmente, o padeiro saiu dali e foi morto. E José, por falar a verdade, José não estava prejudicando, mas na atitude de servo era tão somente falar a verdade, falar a revelação de acordo com o que o Senhor colocou ao seu coração. Então, segundo a revelação, bênção para o copeiro, morte para o padeiro. E assim ocorreu. Mas José ele vem se apoiar em homens e ele chega e diz ao copeiro: lembra-te de mim quando saíres daqui. Amado, o que José tem que entender, e quantos Josés hoje aí na vida, né, tem que entender, é que o homem sempre esquece. O homem na bonança sempre esquece. Mas no tempo de Deus, não adianta apelar para homens. Mas no tempo de Deus, Deus vai fazer com que o homem precise de você. E foi isso que aconteceu. Na bonança, o copeiro não se lembrou de José em nenhum momento. Mas quando passaram-se 2 anos completos e ele se viu apertado, Deus fez a situação, né? Faraó teve sonhos, Faraó estava perturbado, chamou-se todo mundo, ninguém sabia interpretar. Então lembrou-se de José. Então vai ser no tempo de Deus. Não adianta José andar pedindo um ao outro, lembra-se de mim. Não adianta pedir, não adianta pressionar. Quantos, né, pressionam pastores, pressionam lá em cima, tal. Não adianta, confie no Senhor. O homem não frustra, prisões não vão frustrar os planos de Deus na vida de José. Então, prisão não frustra, o homem não frustra no tempo de Deus, porque temos que saber exatamente qual é o tempo de Deus. Então, neste tempo, no tempo que Deus quer, mas nada impede o agir de Deus. Não adianta achar que alguém está frustrando. É Deus quem fecha a porta, é Deus quem abre porta. Não é? No tempo de Deus, surge a oportunidade, o copeiro lembra-se de José. E José vai até Faraó, se apresenta. Faraó diz: você, né? Coloca na vida de José, você. Mas José não tinha esse ego, eu. Você interpreta sonhos. José não tinha esse eu, ele sabia que o dom na vida dele vinha de Deus. Não era ele que era bom, que ele tinha um dom, que ele revelava, não. As revelações vinham de Deus. Então José, ele se coloca no lugar dele. Ele coloca: o meu Deus lhe dará a interpretação.
Então ocorre ali a interpretação dos sonhos e Faraó fica encantado com José, disse: qual homem que teria essas revelações de Deus? E coloca José sobre governador sobre toda a terra do Egito. José agora é o governador. E ele disse: você só será menor do que eu neste lugar. José que vai agora comandar, e José começa a administrar realmente muito bem os sonhos de Faraó, 7 anos de abundância, 7 anos de fome. José vai administrar como ninguém. Estava agora vivendo aquele momento, sabe quando o crente dá aquela volta e fica como quem sonha? Eu imagino José assim, como quem sonha, vivendo muito bem. Casou, começou a ter filhos. Muito bem estava José. José tem o primeiro filho, chama-se Manassés, porque ele dizia: Deus me fez esquecer de toda a casa do meu pai e do meu trabalho. Será que seria assim? Vamos ver mais na frente se José estava correto. E coloca também o nome do segundo filho Efraim, porque Deus me tornou próspero na terra da minha aflição. Ele nota ali com o segundo filho, ele reconhece a fidelidade de Deus e que Deus estava prosperando ele. Ele conhecia que era a mão de Deus, não era ele, mas Deus estava prosperando. Mas esse primeiro filho aí, amados, chamado Manassés, Deus me fez esquecer. Será que estava realmente ocorrendo isto na vida de José? Será que ele tinha esquecido? Vamos ver. Surge a fome lá também para Jacó e seus filhos. Jacó não se aguenta mais, chama os filhos e diz: no Egito tem cereal. Vão lá, meus filhos, deixa Benjamim aqui comigo, vão lá comprar mantimento. Os filhos vêm até quando José se dá de cara com a situação, porque uma coisa é dizer: eu esqueci, longe. José estava vivendo os melhores momentos da vida dele, longe do problema, mas quando ele se dá de cara com o problema, quando ele vê seus irmãos, o que é que José faz? Eu vou ver agora que muitas vezes a gente diz: eu não desejo essa situação para o pior inimigo. Quando passamos por uma situação tão difícil, como José passou, né? José foi vendido, veio a calúnia para ele não sabia qual era pior, ser vendido ou caluniado. Ele não sabia. Então, nós sabemos que vem numa trajetória muito complicada a vida de José, mas sempre reconhecendo a mão do Senhor. E a gente costuma dizer assim, quando passamos provas, aflições: não desejo para o meu inimigo. Mas José não. Inconscientemente, José fez com que seus irmãos passassem por tudo o que ele passou. Tudo. O que é que acontece? Quando ele se dá de cara com os irmãos, a gente vê que aquela história de Manassés, que Deus me fez esquecer, não estava bem assim não. Não estava bem esquecido não. Por quê? Porque José vai tratar os seus irmãos asperamente. E só se trata com aspereza quando se está magoado. Ninguém, pense aí, vamos pensar com a razão, ninguém vai tratar alguém asperamente se não estiver magoado com ele. E assim, José não se deixa ser reconhecido pelos irmãos, mas ele o trata asperamente. Então, José ainda está magoado com a situação, né? Ele pensou que tinha esquecido, mas de cara com problema agora, a situação era diferente. A situação tomava outro rumo. E José vai ameaçar os seus irmãos. Só não os mato, olha as palavras de José: só não os mato porque temo a Deus. É muito bom, né? José temer a Deus. Primeiro, porque o mesmo Deus que era na vida dele
é o mesmo Deus que é na vida dos irmãos. Então, os planos seriam frustrados. Depois, José vem dizer aos irmãos: vocês são espiões, sabendo que não eram. Os irmãos já tinham contado toda aquela história, né? Que o pai estava necessitando lá. Então, José vem tratar seus irmãos de uma forma áspera. Resultado: todo mundo é ser humano. E José não é diferente, né? Doeu. E a Bíblia vai dizer isso também. Quando José dá de cara com seus irmãos, vem tipo assim, passando um filme, os sonhos que ele teve. É como se passasse um filme na memória de José. Então ele vem se lembrar de tudo. Ele lembra de tudo novamente. Só que problemas são para ser encarados de frente. Por isso é que Deus proporciona todo este momento para José, né? Como a história, a Bíblia é emocionante, né, gente? Então tem todo este momento. Acontece. José é áspero, chama seus irmãos de espiões, diz ameaça, só não vou matar porque teme a Deus. Prisão. Prisão para todos, 3 dias, prisão. As turbulências agora, né, na vida de José, coração a mil, vendo seus irmãos ali. E de repente, porque José estava falando através de intérprete, os irmãos não sabiam que José entendia. De repente, a gente vê agora o tratar na prisão. Na prisão, essa prisão também é benéfica. Porque muitas vezes ocorrem coisas na nossa vida e a gente começa a achar que é ruim. Quem quer estar aprisionado? Ninguém. Mas a prisão é benéfica. Ali começa um tratamento na vida dos irmãos. Rubens diz logo, né, que não tinha culpa nesse caso. José ali ouve que Rubens não tinha culpa, mas os irmãos, eles ficam. A palavra branda aí que vai desviar o furor segundo a Bíblia, né? A palavra branda desvia o furor. Então, os irmãos começam. Primeiro, a consciência do pecado. Estamos aqui porque merecemos. Estamos aqui porque nós vendemos o nosso irmão. Nós merecemos isso. Nós vimos a angústia do nosso irmão. A gente viu a angústia do nosso irmão, rogava para que a gente socorria, nós não socorremos. Aí a gente vê, né, gente, pelo que José tinha passado, quando os irmãos começam a falar nisso, que viram a angústia dele, viram nos olhos, José ali rogando e os irmãos não tiveram misericórdia. Então começaram mesmo, pecado não tem idade. Então vem a memória, vem a consciência, vem todo o pecado cometido, eles confessam, estão ali dizendo que estão em prisões porque estão merecendo aquilo mesmo, que não deviam ter feito isto. Aí pronto. Servo de Deus, há pessoas que morrem com aquela mágoa, coisas pequenas, e morrem com uma mágoa, morrem com algo no coração, mas servo de Deus é igual criança, é pouca coisa. O ouvir ali, ouvir esse pouco dos irmãos, pronto, aí já foi motivo que José sai dali e vai chorar. E ali ele chora, é um tratamento de Deus. Eu creio que ali agora ele está perdoando seus irmãos, porque para quem é servo não precisa muita coisa não. Ele perdoa seus irmãos realmente, né? E ele começa ele tira todos os seus irmãos e diz: vai ficar só um aqui preso e vocês vão buscar Benjamim. Ó, o desejo de José, fazendo de tudo para ter os seus relacionamentos. Igual a esposa de Potifar fazia tudo para manter o seu relacionamento. José de outra forma, agora outro tipo de relacionamento, mas ele também estava de tudo para manter os seus relacionamentos. Ele pega Simeão e o prende. Por que Simeão? Porque Simeão
Rubens não estava, Simeão era o segundo em idade. Provavelmente, Simeão foi o responsável que ficou ali, o responsável na venda, quem faz todo o jeito, né? De José ser vendido, receber o dinheiro. Então, quem vai ficar preso? Simeão. Olha o tempo da prisão. Eles voltam até Jacó. Jacó se nega que Benjamim vá. Então acaba todo aquele alimento. Quando eles estão com muita fome, eles vão voltar ao Egito. E só aí com Benjamim, né? Porque aí Jacó, pela fome, deixa Benjamim, senão iam morrer de qualquer forma. Quando eles voltam para pegar, então isso é um tempo. Isso é um bom tempo. E Simeão lá preso. Simeão preso. Um bom tempo. Então, queridos, o que é que acontece? Simeão preso. Chega Benjamim, alegria. Agora José vai mostrar o amor a Benjamim. Aquele amor todo, aquela alegria. José não aguenta quando vê Benjamim, ele sai, ele chora muito. Então ele vem e derrama aquelas palavras. É o irmão que ele ama, irmão de pai, irmão de mãe, o único irmão nessa situação de José. Ele derrama palavras de graça. Deus te abençoe, meu filho. Né? Ele vai dar, vem agora as refeições e ele coloca 5 vezes porções a mais para Benjamim. Então, Benjamim está numa situação privilegiada. É o amado, situação privilegiada. Agora, vamos ver o que José vai fazer com aquele irmão que ele tanto ama, né? Ele ama Benjamim. Agora, José, ele quer manter os seus relacionamentos, independente do amor que ele tem a Benjamim, ele quer, né, ver o pai, ele quer manter os seus relacionamentos de qualquer forma. O que é que ele vai fazer com Benjamim, amados? Vai embora todo mundo com os seus cereais. Todo mundo ali vai embora. E José manda pegar a sua taça de prata e colocar no saco que está com o cereal de Benjamim. Coloca o dinheiro em todos. Todos os irmãos recebem o dinheiro de volta, mas Benjamim vai premiado. Olha a ideia de José. Olha a ideia de José. Bota ali o cálice de prata dele no saco de Benjamim. Olha o que José vai fazer Benjamim passar. José foi caluniado, então ele inconscientemente ele está fazendo a mesma coisa com seus irmãos. E aí vão todos alegres, aí o mordomo vai atrás. Sai dali, né? O mordomo vai atrás. Irmãos, que constrangimento. Vai atrás, aí chega o mordomo. Por que vocês pagaram bem por mal? E todo mundo fica assim, né? Mais uma história, ninguém fica sabendo por que é que isso está ocorrendo. E aí explica, roubaram o cálice de José. Roubaram o cálice, né, de José, do governador tal. Sendo que foi José que mandou o seu oficial colocar, ele não tinha roubado nada. E distraído, bem, não teria também como ver. Aí vem naquele constrangimento e todos ali acharam impossível ocorrer o que disseram. Que morra. Quem tiver com esse cálice aí, como faríamos um negócio desse? Quem tiver com esse cálice, se alguém tivesse com esse cálice, que morra ele e seremos todos nós seus escravos. Porque não acreditavam realmente que ia acontecer. Então vem olhando, o último a olhar o carro da idade também, Benjamim. E quando mostra tamanha a surpresa, olha o que José faz com Benjamim, olha o constrangimento, olha a humilhação. Vai todo mundo agora rasgar suas vestes, rasga suas vestes. Por que rasgam as vestes?
É um sentimento de sofrimento e humilhação. Rasga as suas vestes, olha o medo agora. Olha a situação de Benjamim diante dos seus irmãos. Volta todo mundo, né? Quando volta todo mundo para lá, Benjamim naquela situação toda, constrangido, humilhado. Aí José se dá a conhecer. José não aguenta, né? Quando falam a história que se Benjamim ficar, José queria ficar com Benjamim, mas dessa forma, humilhando, fazendo o mesmo passar por essa situação. É dessa forma que José queria ficar com alguém, queria ficar com o irmão que ele tanto amava, e olha o que ele faz com o coitado do irmão. Então, explicando que Jacó poderia morrer se Benjamim não fosse, e a história dos irmãos todas que nós já conhecemos, José desaba. José desaba, e José agora, ele não aguenta mais esse drama todo, né? Ele se dá a conhecer, ele diz: eu sou José, e vai contar a sua história. Vocês me venderam ao Egito, vocês me venderam para cá. Realmente, José, realmente. E vai agora dizer que nesse tempo José também aprende. Antes ele dizia o quê? Deus me fez prosperar, Deus me fez esquecer. Pensou que tinha esquecido, mas não esqueceu. Então, Deus me fez prosperar. Realmente, Deus tinha feito prosperar. Mas agora, José já estava com outra visão. Deus... Foi até o que a gente escolheu aqui, foi o versículo que a gente escolheu. Antes ele falava de morte, né, irmãos? Só não mato porque temo a Deus. Mas agora, José já enxergava o propósito de Deus. E ele dizia: não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Então José reconhecia agora muito bem o seu propósito. Qual foi o propósito? Conservação da vida. José reconhecia que Deus, e assim o servo de Deus ele tem que reconhecer, né? Muita gente diz assim, não dá oportunidade de crescer, da pessoa crescer. Meu irmão, Deus não está preocupado com o teu crescimento. Crescer é bom, foi bom para a vida de José, foi. Isso trouxe alegria ao coração de José, sim, porque ele viu que Deus estava com ele e tal. Mas qual era o principal motivo? Né? Porque Deus colocou José em uma posição de destaque. Porque agora Deus colocou José para ser governador. Por quê? Porque Deus tinha um propósito de conservar vidas. E é para isso que Deus te levantou. É para isso que Deus levanta aí, né, várias pessoas, vários ministérios. Para quê? Para abençoar vidas. Então José entende que Deus está na vida dele e que tem um propósito com isso. Qual é o propósito? Abençoar vidas. Mas muito bem, José, você reconhece tudo isso. Isso é muito bom. Você vai contar agora a sua história. Vocês me venderam. Muito bem. E é bom você contar a história, que agora você está contando história. Você está falando o que fizeram com você. Porque antes, José, aos seus 17 anos lá, ele contava era fofoca. Né? Isso também fez com que os irmãos tivessem raiva dele, porque ele saía, acompanhava seus irmãos, via o comportamento deles lá, talvez qualquer coisa, ele corria e contava ao pai. Né? Isso era fofoca, mas agora ele estava contando sua história. Você pode contar sua história, mas José, você está ocultando. Não se esqueça. Vejamos, a maldade está no coração do homem. Enganoso é o coração. Você fez também, você conta o que fizeram com você.
É verdade, a história de José é linda, me venderam, vocês me venderam, tal, a história é para ser contada, é lindo. Mas José, por que você esquece de contar? Em momento nenhum você conta o que você fez, né? Então, muitas vezes, há muitas pessoas, mas nessa situação de vítima, mas não conta o que fez. E vamos ver aqui que José, ele fez Benjamim passar em umas situações humilhantes. O medo, as aflições, o medo, a humilhação que fez o mesmo passar, essa parte ele não conta, né? Essa parte ele não vai contar. Então, nós sabemos que José é um homem muito abençoado por Deus. E nós sabemos que merecia o que agora merecia inocentar, porque ele tramou de alguma forma, né? Ele tramou algo, ele fez ali e sabendo que a maldade está no coração do homem. Olha, quando eles voltaram, o dinheiro estava em todos os sacos, mas a taça só estava no de Benjamim. Não houve uma explicação, né? Não houve uma explicação. Ele mandou colocar ali, como a maldade está no coração do homem. Alguns vendo, não, eu conheço, é meu irmão não é disso, normal. Mas alguém poderia ficar ali no coração achando que Benjamim tinha pegado algo que não fazia parte, né, gente? Não fazia parte da história dele, ele não tinha culpa de nada. Poderia alguém ali estar no coração com história tramada dessa, né? Uma história tramada. Assim como a calúnia que José passou, quando José passou a calúnia de ter dado em cima ali da mulher de Potifar, José era um ninguém. A mulher tinha uma posição, né? Era mulher de uma autoridade. Mas agora, nesse segundo caso, José, ele está como na posição de governador. E agora Benjamim é que não é nada. Mas chega ali aquele momento, está na hora de inocentar. Mas José conta a sua história, não conta a história sobre Benjamim, não conta o que ele fez com Benjamim e está tudo bem. Beija todo mundo, beija Benjamim, chora muito com Benjamim, beija cada irmão seu, está tudo bem. Tudo bem, diante dos homens está tudo bem. Agora, na situação, hoje, como tem muitos Josés, nessa vida, tem muitos Benjamins também nessa vida, que estão nessa situação. Queridos, você pode ter caluniado, você pode ter difamado, você pode ter injuriado seu irmão de todas as formas. Seu irmão pode sofrer por isso pro resto da vida. Pode ter olhares sobre ele pode, né, tá passando em uma situação, ele pode estar envergonhado pro resto da vida. Mas de repente, o tempo passou e você tá de boa com seu irmão. Deus fez tudo, né? Deus trabalha. Você está de bem com seu irmão. Diante dos homens está tudo bem. Agora, diante de Deus, não está bem, não. Diante de Deus, as frustrações, as corrupções, os adultérios, são coisas que têm que ser resolvido. Diante mas eu tô bem com meu irmão, até você receber uma mensagem como essa. Diante dos homens, está tudo bem, mas diante de Deus, tem inocentes pagando pelo seu erro. Tem inocentes pagando porque você, para manter relacionamentos, você inventou ou então você fez o que não deveria fazer para manter esses relacionamentos. Mas tem gente ou sofrendo ou enganado. Então, para Deus, ele vê todas as coisas. Para os homens, você pode estar bem. Mas eu estou bem com meu marido, eu estou bem com minha esposa, eu estou bem com meu chefe, eu estou bem com meu patrão, eu estou bem com meu empregado, eu estou bem com o membro da minha igreja, eu estou bem com o membro ali.
Eu tô bem com meu amigo. Está tudo bem. Estamos vivendo um relacionamento bem. Tá tudo bem diante dos homens. Mas diante de Deus não está bem, não. Tem gente sofrendo, tem gente enganado e você é o único que pode resolver a situação. Então, diante de Deus, não está bem. Quer ficar bem com Deus? Resolva a sua vida. Eu resolvo a minha vida, você resolve a sua vida e vamos andando diante de Deus. Quer ficar bem com Deus? Devemos resolver a nossa vida, queridos. Então, diante dos homens está ali, tudo bem, tudo bem. Agora, o que é que José faz? O que é que José faz? José vai presentear, vão buscar Jacó, né? E José vai presentear cada um. Vários presentes, presentes iguais para cada um, presentes iguais, tal. Mas ele dá um destaque, ele compensa. Vou ter que compensar o que eu fiz com o Benjamim. Vou ter que compensar. Aí o que é que José faz? José vai dar 300 moedas de prata a mais, né? A Benjamim, mais do que o que ele deu a todos os irmãos. Agora ele compensa Benjamim, dá a mais aos irmãos. 300 moedas de pratas e 5 vestes. Os outros ganham uma veste festiva, uma veste festiva, e ele dá 5 vestes festivas a Benjamim. Então dá 300 moedas de prata e 5 vestes festivas a Benjamim. Prata não compra honra. Prata não compra imagem. Prata não compra dignidade. Então, o que é gostoso ganhar presença, mas é gostoso dar e é gostoso ganhar também. Mas havia uma compensação e o homem não pode comprar com dinheiro. Dinheiro não compra essas coisas. A honra, a dignidade. Benjamim está em uma situação difícil que lá na frente, né, pode ser sem culpa. Benjamim pode levar algo na cara sem culpa nenhuma, sem índole para certas coisas. Mas, queridos, o que José faz é compensar Benjamim e fazer o quê? José, como governador também, não se esperava, nesse caso, da mulher de Potifar um pedido de perdão, mas José, como governador, naquele momento que ele se apresenta ali perante os irmãos, ele poderia também, mesmo sendo um governador, ele poderia pedir perdão pelo que ele fez a Benjamim, porque independente de ser governador ou não, primeiramente é um servo de Deus e foi Deus que colocou Moisés ali, mas isso não ocorre. Então, nós vemos que José conta a sua história, né? Conta a sua história, reconhece o propósito de Deus. É sem dúvida um grande homem de Deus, um homem que marcou história, um homem que Deus abençoou muito, mas há coisas que ficam, né, marcadas para resolver, porque todo homem é falho, mas Deus é lindo e fiel e trata com todos os homens. Então, chega Jacó, o pai, e vai dar a bênção, né? Agora chega o tempo daquele encontro maravilhoso. Deus ia proporcionar isso. Deus proporcionou isso para Jacó, né? Deus aparece a Jacó e disse: não temas em ir para o Egito, farei de ti uma grande nação. E aquele encontro foi gostoso demais. Jacó pensava que nunca mais veria seu filho. Talvez José teria dúvidas em relação ao fato. Sei que Deus, com certeza, Deus é Deus. Deus proporcionou esse encontro maravilhoso entre pai e filho. O que é que acontece? Depois, a bênção de Jacó sobre todos os seus filhos. Queridos, Jacó vem e abençoa todos os seus filhos conforme a bênção que lhe concede, né? Conforme a sua parte. Mas Jacó, como pai, ele abençoa todos os seus filhos. José não é maldoso ao ponto de dizer, José sabe o seu lugar. José é governador, mas ele sabe o seu lugar. José não é maldoso assim ao ponto de chegar e dizer,
Pai, não abençoa este não, porque esse aqui me perseguiu no passado, porque esse aqui invejou de mim. Não, não. Não, o Pai tem bênção para todos. Jacó, ele abençoou seus 12 filhos, bênçãos diferentes, bênçãos diferenciadas, mas os 12 filhos de Jacó foram abençoados. E muitas vezes, queridos, muitas vezes acontece uma coisa e você vai dizer assim: ah, aquele ali tá amaldiçoado. Por quê? Quem tá dizendo isso é Deus? Não. Quem está dizendo isso é a maldade do seu coração. Ah, a mão de Deus. Vimos de um tempo assim, né? A mão de Deus pesou sobre aquele ali. Aí o irmão, acontece qualquer coisinha, acontece na vida de todo mundo. Acontece, né? Infelizmente, o que acontece ao justo, acontece ao injusto. E nós vivemos toda a aflição. Mas tudo que vai acontecer de mal na vida do irmão, aquele ali é a mão de Deus. Ali a mão de Deus está pesando, está pesando. Mas eu quero dizer que em José não tinha, José era o governador e José sabia que a bênção vinha do Pai, estava, né, e ele era governador, mas ele estava debaixo da autoridade do Pai, abaixo. A bênção era do seu pai, ele reconhecia, ele sabia o seu lugar, ele sabia a posição, o seu coração não é maldoso e em nenhum momento ele interfere na bênção, em nenhum momento ele se interfere, ele vai dizer abençoa fulano mais, abençoa fulano menos, amaldiçoa fulano mais, não. Ele reconhece que a bênção estava na mão do seu pai. E eu quero concluir essa ministração e dizer que independente do que você passe, independente das calúnias, independente das prisões, independente da situação, entenda tudo como um trabalhar de Deus. Entenda tudo Deus tem um propósito. Entenda que Deus muitas vezes usa as pessoas e tudo vai cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda que, independente da visão das pessoas, Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Independente das pedradas, Deus sabe quem você é. Sirva sempre fiel. Siga fiel ao Senhor, adore ao Senhor, busque ao Senhor cada vez mais. Eu quero dizer que Deus tem bênçãos para todos os seus filhos, que você é abençoado, você é uma bênção. E não aceite ninguém dizer ao contrário, porque você é bênção de Deus. Que Deus abençoe sua vida mais e mais. Um grande abraço.